Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 36 ao versículo 38. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se a vós-á. Uma medida boa, cheia, recalcada e acogulada vos será lançada nas dobras do vosso vestido. Porque com a mesma medida com que medirdes para os outros, será medido para vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus nos faz um convite. Ele faz um convite como a pergunta que nós fizemos hoje, do nosso Lectio Divino. Somos chamados a praticar a misericórdia. É possível? Então a gente já começa assim, já abrindo o nosso coração, e faz uma perguntinha a mais. Como fazê-lo? Hoje, a palavra de Deus vem nos trazer esse olhar de misericórdia, vem nos dar um caminho que é o coração de Deus, como que é o Pai misericordioso. Aqui nos livros de estudo, quando a gente vai ver essa medida recalcada, fala aqui das dobras das vestes. Ele diz aqui, conforme os santos ensinam, que eles iam pegar uma medida de trigo ou medida de alguma coisa para levar para casa, eles dobravam as vestes e colocavam até o cinto, e ali era aquela medida. Então, conforme o trigo o alimento era mais bem feito, ele recalcava mais, ele enchia mais, então a medida transbordava. Vem nos dizer que esse amor misericordioso de Deus transborda sobre nós, sobre a nossa vida, que é o olhar dele conosco. Então, quando nós abrimos o nosso coração, pedimos perdão, reconciliamos com Deus, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. Só que hoje Ele nos pede que nós façamos o mesmo, para que diante de Deus nós também sejamos acolhidos conforme as nossas medidas. Então, como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, se eu não perdoo o meu irmão, é a mesma medida. É isso que Jesus está nos explicando hoje. Vamos pegar aqui o livro de Santo Tomás de Aquino, que é o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, que ele cita São João Crisóstomo, que disse assim: não julguei teus superiores, isto é, se és aluno, não julgue o mestre, se és pecador, não julgue o inocente. Aqui, irmãos, ele já vai fazendo que o nosso coração vai tirando de nós esse olhar de julgamento. Porque ele já diz assim: se és pecador, não julga o inocente. Então, quando eu olho para o irmão, vendo o pecado dele, condenando o pecado dele, eu estou julgando ele. Por quê? Mas aí, eu sou digno de fazer isso? Eu não peco? Quem nunca errou, atira a primeira pedra, foi o que Jesus disse diante da mulher adúltera. Não é bom responder a esses, mas chamar-lhes a atenção e corrigi-los com caridade. Então ele nos fala aqui que é bom a gente chamar esse irmão, mas corrigir com caridade. Não podemos também ficar omissos a certas situações que você sabe concretamente. Porque o que acontece? Quando nós olhamos o irmão com seus problemas, suas dificuldades, nós deduzimos algo dessa pessoa. Fulano pode ter feito isso, ele fez aquilo, aí você condena. E a pessoa não fez. E aí então, você gostaria que fizesse isso contigo? É outro meio da gente ter um olhar de misericórdia. Você se colocando no lugar daquela pessoa, recebendo aquela pancada, recebendo aquela situação, como que ela agiria? Aí, irmão, a gente vai fazer um exame de consciência daqui a pouquinho sobre essa situação, E aí ele vai continuar aqui. São João Crisóstomo. Não é bom repreender esses, mas chamar-lhes a atenção e corrigi-los com caridade. Não se deve tampouco julgar sobre situações incertas e de menor importância, que não tenha semelhança com o pecado, ou que não são graves ou proibidas. Então, que a gente possa ter
o bom senso agora, como nós fizemos a recente no Café com Jesus, permitindo que o Espírito Santo adentre dentro do nosso coração e nos fale a verdade e que nossos olhos se abram, os olhos da fé, para que nós olhamos para dentro de nós e permitir que a ação divina haja na nossa conversão. E hoje nos pede esse olhar de misericórdia. Nosso mover, nosso coração tem que ter a misericórdia. É possível? Aí está uma resposta que eu vi hoje também, dizendo assim, se não fosse possível, Deus não te pediria. Então é possível eu olhar para o irmão e não julgar ele? É possível eu olhar para o irmão e não condenar ele? De que forma? Você reconhecer que você é pecador. Você reconhecer que você erra também. Ah, mas eu quero ajudar o irmão a sair dessa situação. Aí tem que ser falado com palavras que não ofenda, mas mostra o pecado. Assim na correção do filho, assim na correção marido e mulher. Sabe, irmãos, eu tenho essa pequena dificuldade. Se chegar em mim avançando, eu já me tranco. Mas chegar comigo conversando, me explicando, eu me abro o meu coração. E o meu filho é igualzinho, eu pude perceber isso. Quando eu vou corrigi-lo, se eu chego falando alto, né? É diferente. Ó, você errou, você fez isso, onde já se viu você fazer uma coisa dessa? Isso aí está totalmente errado, você fazer isso. Você ir lá na missa, você ficar conversando, onde já se viu isso? Você vai fazer o que na missa? Agora, olha só que você falando assim, ó, quando você vai na missa, você tem que ir lá para você ter um momento com Deus. Então, se você ficar conversando na hora que está lá na missa, ou olhando no celular, você não vai estar vivendo a missa. E é isso aí, perante Deus, Deus está vendo o que você está fazendo, está errado. Então, o certo para você ir na missa, olha só aquele fulano, aquela fulana, que bom exemplo que eles dão. Fica em silêncio. Irmãos, nós fizemos isso esses dias. E deu resultado. Agora, se eu tivesse agredido na correção, trancaria, talvez não atenderia. Graças a Deus, a gente vai tendo o bom discernimento. E aí, irmãos, a gente tem também, eu fiz hoje para mim, meu lecto divino, meu exame de consciência. Pedi para Deus o que eu precisava hoje, ter um olhar de misericórdia. Com que ação, com que mover, se é não julgar o irmão, se é condenar o irmão. Coloca a mão sobre o teu coração hoje, faz esse exame de consciência agora. Esses últimos dias, como você tem tratado os seus da sua casa? Como você tem tratado aquele irmão na comunidade? Como você tem tratado aquele irmão, aquela irmã lá no seu trabalho? Será que você está tratando com um olhar de condenação, de julgamento? Já que você fala, não, eu quero ajudá-lo, eu quero corrigi-lo, mas vale a pena eu falar mal dele para os outros? Vale a pena eu xingar o irmão naquela hora da correção? Ou eu devo ter mudanças no meu modo de enxergar, de falar, de ouvir? E eu, como que eu estou sendo tratado? Será que eu gostaria de ser tratado desse jeito? Queridos irmãos, hoje é para nós refletirmos sobre a convivência com a caridade na correção, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso agir. Eu quero pedir perdão para Deus pelas vezes que eu condenei alguém, que eu julguei. Sabe, irmãos, uma coisa assim que eu me corrijo muito é quando eu vou falar sobre a própria teologia, né? Eu tomo esse cuidado porque esses dias eu vi um padre pregando isso e eu achei ele foi muito objetivo e verdadeiro. Tomemos cuidado para a gente não condenar o sacerdote, talvez você condenar o mover dessa teologia. Então a gente tem que ter discernimento nas palavras. E é o que eu peço para Deus hoje. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu me reconheço. Eu erro, já errei. E Deus me deu uma nova oportunidade de recomeçar. Por isso, eu quero pedir hoje perdão pelas vezes, né, que eu me exaltei nas palavras, pelas vezes que eu exaltei a correção. E eu tenho certeza, Senhor, que muitos corações hoje também precisam pedir esse perdão para Deus. E agir a partir de agora, Senhor, haja no nosso coração. Que Teu Espírito Santo venha trazendo sobre nós uma forma correta, Senhor, de corrigir, de correção. Uma forma correta, Senhor, de falarmos. Uma forma correta, Senhor Jesus, de agradar o Teu coração, condenando o pecado e não o pecador. Ajudando aquele irmão que errou,
corrigindo o erro e não condenando esse irmão que errou, mas que o Senhor nos dê a graça também do discernimento diante de todas essas ações. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre nós. Sabe o que me veio assim? Uma situação do alcoolismo. Eu sei que talvez você pode estar cansada já, uma mulher, de você, teu esposo chegar bêbado em casa e você não suporta mais. Mas o Senhor me colocava muito forte assim. Que o motivo dessa situação é os maus tratos dentro de casa. É os maus tratos, a forma de falar, a forma de conduzir. Mesmo eu sei que é difícil, mas o amor corrigido, uma correção com amor, vai mudar esse coração. É aquela forma que você diz na hora da correção. Abra o teu coração para essa pessoa. Em vez de você xingar, você vai falar assim: eu quero abrir meu coração. Eu quero te dizer algo que está incomodando o meu coração. Não quero te xingar nem falar nada, mas eu quero conversar com você. E nesta conversa, Deus vai libertar este homem dessa situação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre o coração de cada um de nós, nos libertando e nos dando a graça da verdadeira correção, com um olhar de misericórdia. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado